Vamos lá, vamos dar sequência àquilo que a gente vem falando. Nós estamos falando sobre o caminho da fé, comecei no domingo passado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E vamos dar uma lidinha exatamente nesse capítulo, nessa passagem, apenas no verso 1 e 2. E eu quero trazer algumas ideias para você entender comigo sobre esse assunto. Aí diz assim, no verso número 1, vou até colocar aqui que eu acho que a gente tem na tela também. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei. Veja interessante o que Deus está dizendo. E aí depois ele começa a dar declarações assim, ó: e de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei. Sabe que eu fiquei pensando nisso, nesses dois versos? Você vê, às vezes você pensar no verso, você dá a oportunidade ao Espírito Santo te falar, né? Eu fiquei pensando, porque a proposta de Deus ela está muito clara. Ele disse para Abraão, e ele disse para você, para mim, porque quando ele chama o homem, quando ele tem uma proposta para o homem, um plano, um propósito, é de abençoar a gente. Para pensar nisso. Aí vamos pensar para o outro lado. Bom, se Deus me abençoa, não vai dar certo a minha vida, não vai dar errado. Diga amém. E quantos ainda da igreja do Senhor estão aí vivendo uma vida aquém disso que Deus propôs? Vivendo uma vida tentando resolver coisas, ou fazendo uma jornada, ou procurando um caminho, quando na verdade Deus já tem tudo preparado. Olha, ele já chegou para Abraão, não fica pensando assim: Abraão, olha só, deixa eu pensar o que eu vou fazer contigo. Não, Deus já tinha um plano para ele, tinha uma proposta para a vida dele. E nós conhecemos, que nós lemos aqui domingo passado, lá em Gálatas, capítulo 3, falando que Abraão foi considerado, e o Espírito Santo deixou registrar isso, como um exemplo para mim e para você, do pai da fé, para que, pelo o comportamento dele, como ele andou com Deus, nós andemos também, diga aleluia. E lá diz, como crente, Abraão é chamado de crente. É demais essa passagem. Verso 7, sabei, pois, que os da fé, é o nosso caso, a igreja do Senhor, é que são filhos de Abraão. Veja o verso 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E há mais uma citação interessante, porque essa é uma jornada, por isso nós estamos falando o caminho da fé. Vai em Hebreus, no capítulo 11, anote aí no teu caderno, no verso número 8, diz lá que pela fé, Abraão, quando chamado, ele o quê? Ele obedeceu. Então, a chamada de Deus, quer dizer, o plano, a proposta dele é muito bem definida. A nossa parte, gente, é escolher o que Deus já tem preparado. Para pensar isso nessa noite. Deus já tem um plano perfeito para você e para mim. E nós descobrirmos isso, e nós respondermos a Ele, aí está o segredo. A igreja tem que sair desse outro lado ainda, né? Eu estou sempre falando sobre isso, mas parece que isso tem que assentar no nosso coração. A igreja ainda fica, uma boa parte, fica pedindo a Deus para abençoar a sua proposta, quando na verdade Deus tem a proposta, na proposta dele já tem a bênção. Que alguém diga amém nessa noite. Já tem a bênção. Eu não preciso pedir. Abraão não chegou para ele: não, eu só vou contigo se tu me abençoar, hein? Não, Abraão não precisou falar nada, só ficou caladinho ouvindo o que Deus tinha a dizer. Olha o que Deus tinha a dizer: cara, eu vou te engrandecer, eu vou fazer você crescer, e olha só, eu vou te abençoar para você ser uma bênção. Não, é indecente essa proposta, é ou não é? O que eu tenho para ajudar? Aline, você tem tudo para ajudar, porque é o seguinte: nada disso aconteceria na vida de Abraão se ele não escolhesse andar com Deus. Então, se eu não escolho, eu e você, se a gente não escolhe, gente, a proposta de Deus, eu não posso esperar que tudo isso se realize na minha vida. Não, pastor, independente, sabe como é que é, né? Deus sabe, Ele conhece tudo, e se tiver que acontecer, vai acontecer. Que ignorância! Não é assim que funciona. Deus trabalha com situações bem definidas. Ele fala, quando Ele chama alguém, quando Ele conversa, assim como Ele te chamou a mim, Ele tem um plano. Pastor, mas ninguém nunca me ensinou isso. Pois é. É um treinamento do ser humano milenar pelo inferno de viver separado do propósito de Deus. Todo o universo está debaixo de um propósito, sustentado nesse propósito, e está em linha com tudo aquilo que Deus designou. Só o homem que acha que tem que ficar do lado de fora.
E ele então luta para viver a sua proposta, a sua ideia, o que ele acha, e fica desesperado. E aí depois, no final dessa história, não vê tudo aquilo que ele esperava. Alguém está entendendo? Não tem como, gente. Se nós não caminharmos com Deus, nós não veremos isso tudo se cumprir na nossa vida. Eu li aqui uma passagem que eu quero ler com você em Provérbios. Vamos voltar para lá. O livro de Provérbios é show de glória. 14, verso número 12. Olha só o que o homem tem. Naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa, ele formulou as suas ideias, os seus pensamentos a respeito da sua vida, contando que aquilo levasse para frente. Mas olha o que está escrito aqui, interessante, né? Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, ou seja, ele escolhe. Eu escolhi isso, eu quero isso. E depois está escrito assim, mas ao cabo dá em caminhos de morte, ou seja, não era o melhor. Alguma coisa acontece que não era aquilo que eu esperava, ok? Ninguém tem a bola de cristal, você não tem ciência do futuro, nem eu, nem você, mas vou te falar, o teu Deus que te criou, Ele tem. E fora isso, a proposta dele já está definida e pronta, então eu preciso só me encaixar. Gente, isso traz descanso, isso traz paz, relaxa, eu não fico pensando, eu sigo. Aliás, a proposta é o seguinte, segue Abraão, olha, me segue, rapaz, sai da tua terra, faz o seguinte, anda comigo. Diga aleluia. Você está pegando isso? Isso é importante demais, gente, essa é a proposta de Deus. Nós estamos na condição de segui-lo, e não mudará, porque é dessa maneira. Então, nessa jornada aí, desse caminho da fé, deixa eu colocar uma coisa aí para você entender, algumas características nós vamos compartilhar. E a primeira delas é essa aí, anote aí, o caminho da fé começa com uma chamada. Disse Deus a Abrão. Ele não disse só a Abrão, ele disse a você e a mim. Ok? Disse Deus a Abrão, está escrito lá. E nós vemos aqui nessa jornada muitas coisas interessantes, como outras pessoas também recebendo. Vamos dar um exemplo. Vamos aqui, Êxodo, capítulo 3. Alguém já ouviu falar em Moisés? Ok. Pastor, eu sei quem é Moisés. Moisés é aquele que foi lá para o barco e depois foi para a barriga do peixe. É esse mesmo, é Moisés. Esse aí. Você que está nos assistindo, que você sabe que não é, né? Confundiu, pastor, confundiu. Mas quem? É muito nome, é verdade. Mas olha, em Êxodo capítulo 3, Deus tinha uma proposta, Ele tinha um plano. Olhou para Moisés e falou, olha, você nasceu para isso, cara. É mais ou menos isso. A finalidade dele de estar ali naquele momento, justamente para cumprir algo que Deus tem determinado. Por que nós nascemos nessa época? Ah, pastor, do nada, eu nasci agora nessa época, sei lá por quê. Tem um plano. Ninguém vem a esse mundo do nada. Ok? Por que eu não nasci há 4.000 anos atrás? Eu nasci há 10.000... Alguém lembra dessa música, não? Não, eu nasci agora. É porque do nada? Foi o acaso. Não. Deus nos chamou para vivermos nessa época. Interessante, eu não conhecia Jesus nem você, mas isso já estava nos planos dele. Te encontrar e a mim, e nós o recebemos, diga amém. Então vamos cair nisso aí. Então, no verso número 4, falando sobre Moisés, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, né, porque ele chama da sarça ardente, Moisés, Moisés. Deus do meio da sarça, olha aqui, grifa na tua Bíblia, o chamou. Escreve uma frase aí. Não existe chamado sem finalidade. Ali. Alô, Elinho, fulano de tal, você me chamou. Não dá, não sei nem porquê. É só um exemplo, mas da parte de Deus, não existe chamada sem finalidade. E aqui entenda uma coisa, eu não quero falar sobre chamada ministerial, sobre essas coisas, porque isso também existe. É pessoal, é uma jornada de vida.
É uma caminhada com Deus pelo caminho dessa crença maravilhosa, sendo guiado, dirigido por Deus no plano que Ele tem preparado para a tua vida e para a minha. Diga aleluia. E eu te falar, esse plano dá certo, está escrito lá, te abençoarei. E isso não depende das coisas do lado de fora, depende de uma palavra que foi empenhada e essa palavra ela prevalece. Deus te abençoará. Glória, aleluia. Não é isso, gente? Veja, falando a respeito de Jesus, 700 anos o profeta já estava dizendo isso em Isaías. Vamos lá, vamos um pouquinho à frente. Isaías, capítulo 42, verso 6, diz assim: eu, Senhor, te chamei em justiça. Veja, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador, ao propósito, ao plano, à chamada. Farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha a primeira parte, te chamei, grifa isso aí. Verso 7, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Está falando sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Ele veio com um propósito, veio com um plano. Você já viu quantas vezes? É impressionante, mas existem inúmeras vezes falando a respeito de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele estava debaixo de uma proposta. Eu quero que isso fique firme no teu coração, porque ninguém caminha no exercício da crença do nada. Eu estou exercendo crença assim do nada, eu estou exercendo crença porque, sei lá, eu tenho fé, fé tem que ter um propósito. Não existe a verdadeira fé sem propósito. Alguém está pegando? Bom, se Deus tem uma proposta para mim e tem para você, e é verdade isso, então nós vamos caminhando nessa proposta, é justamente nesse caminho é que eu vou exercendo a fé e eu vou vendo resultados. Você ora, você está debaixo da proposta de Deus, você ora, vê resultados. Você exerce a sua crença por determinadas situações e Deus te dá vitória. Porque eu estou inserido aonde Deus quer que eu esteja. Diga amém. Gente, eu tenho falado isso para vocês, a melhor coisa que a gente tem que guardar é: será que nós estamos debaixo da perfeita vontade de Deus e do plano dele para a nossa vida? Dia de hoje, você tem essa certeza no teu coração? De que você está debaixo do tempo, da hora, do momento, a tua vida está encaixada nos propósitos de Deus? Ou eu ainda estou assim meio lutando ainda, porque eu aprendi durante anos a tentar puxar Deus para a minha proposta? Não dá certo. Sinto ter que dizer isso com ninguém dando amém. Não dá certo, não funciona. Mas uma vez que eu descubro a proposta de Deus, eu começo a exercer a verdadeira crença, porque é dessa maneira, pela fé, Abraão. Então Abraão, ele deu continuidade exercendo a sua crença e venceu. Ele venceu as dificuldades, as lutas, porque ele estava debaixo da proposta. Diga amém isso aí. Estou encaixando essa mensagem, gente, que Deus quer encaixar o seu povo. Não tem como ele trabalhar com um povo desassociado, longe, querendo ir para lá, ele tendo que puxar, a pessoa não entendendo nada. Não, gente, não é por aí, é por aqui. Quem está no comando? Quem está sentado no trono? Se todos os anjos, as hostes celestiais estão debaixo de uma ordem de Deus, por que o ser humano não? Boa pergunta. Guarda isso no teu coração, isso é importante. Vamos ver uma outra passagem que fala sobre isso, um pouquinho à frente. Vamos ler aqui Isaías 49, verso 1. Falando a respeito também do Senhor Jesus. Diz assim, mas é claro, podemos receber isso. Ouvi-me terras do mar e vós, povos de longe, escutai. O Senhor, o quê? Me chamou. O Senhor, grifa aí, chamou. Desde o meu nascimento, olha só. Desde o ventre da minha mão, da minha mãe, né? Ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Quer dizer, aqui é uma expressão de algo sendo usado, né? Usado por quem? Se eu sou uma flecha, ele é o arqueiro. Eu estou debaixo da proposta de Deus, hein? Ele que tira, ele que manda. Diga aleluia.
Eu vou te falar, gente, essa proposta, uma vez entendida no coração, tira muita ansiedade, preocupação, coisas, sabe? As pessoas ficam desesperadas, você não tem que inventar a roda. Deus já providenciou um caminho para você. Caminho de bênção, onde Ele disse lá, te abençoarei ali. E não é essa questão de ser chamado para ser pastor, não é isso que eu estou te falando, não. Ah, pastor, mas eu tenho sonhos, tenho coisas, está tudo certo. Ele colocou isso no teu coração e no meu. Deixa isso tudo acontecer na tua vida via Ele. É só não pegar a estrada errada. É só não determinar que é por aqui que eu vou seguir. Aonde está dizendo que é por aqui que eu vou seguir? Não, mas é a minha inclinação, é o meu desejo, é a minha vontade. Tá, não, então checa o que Deus quer. E se nós ficarmos da proposta dele, assim como Abraão fez a proposta de Deus, no final dessa história é o que está lá, nós lemos aqui domingo passado, alguém lembra? Gênesis 24, verso 1. E diz lá, Abraão em ditosa velhice, ele termina a sua vida, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Diga aleluia. O Senhor em quê? Glória a Deus. A gente tem que colocar o nosso nome nisso, gente. E aprender essa maneira de andar no caminho, que é esse caminho que Deus aponta, o caminho da fé, é uma jornada maravilhosa. Vamos ler uma passagem em Mateus, vamos lá. Alguém está animado? Quem está dormindo, diga aleluia. Graças a Deus. Não peguei ninguém, né? Ok, Mateus 4, verso 18 até 22. Então você conhece, quer ver? Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Tinha a proposta da vida deles, aquilo que eles achavam, pensavam, aquilo que eles tinham determinado e tal. Disse Jesus, agora vocês vêm após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Pronto, mudou a proposta de Deus. Eu só pergunto, eles responderam essa proposta? Sim. O segredo de uma vida abençoada é quando a gente responde à proposta de Deus. Está pegando isso aí? Então deixaram tudo imediatamente as redes e o seguiram pelo caminho e pela proposta que Deus tem. Por que eu estou conversando sobre isso? Porque ainda no corpo de Cristo não há uma consciência generalizada de que nós precisamos ser conduzidos por Deus. Ok? Quer ver uma outra passagem? Atos capítulo... Não, vamos continuar lendo, né? Passando adiante, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam também no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes. E o quê? Grifa. Chamou os cabras. É você. Estou chamando, hein? Vocês. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e o seu pai o seguiram. Gente, olhem para cá. Quem é povo de Deus, levanta a mão. Nós estamos falando de Deus sentado no trono, que vive de eternidade em eternidade. Escuta, ele tem uma proposta, ele está te chamando, a mim também. Porque parece que a igreja do Senhor não tem consciência da própria pessoa viva de Deus, do trabalho que Ele realiza. Olha, isso é uma cilada muito grande, gente, cair numa pilha de que a nossa vida é a nossa vidinha, o nosso trabalho, aquilo que nós temos para nós e tal, conseguir, meu Deus, eu não consigo acertar isso, se um dia tivesse tudo resolvido, aí sim eu estou alegre para servir a Deus, aí sim eu vou me alegrar, levantar as mãos. O que é isso? Que mentalidade é essa? Que tem quebrado com a igreja, porque ela não compreende que Deus, a sua proposta é muito maior do que a nossa vida que a gente acha. Estou mexendo contigo, né? Mas é assim que funciona. Mais uma está aí só para você anotar, Atos 13. Chega um determinado momento, Paulo já tinha compreendido que Deus tinha uma proposta, tinha uma jornada para ele, tinha uma visão para ele, ele estava seguindo, e mais um momento de decisão, de escolha, de fazer aquilo que Deus estava chamando. Então, Atos 13, verso 2 diz lá que Deus, olha, então agora separa esses caras aí que eu os tenho chamado para a obra que eu tenho chamado. Nós estamos falando dessa primeira característica, o caminho da fé começa com uma chamada. Abraão, é o seu nome, eu te conheço e eu tenho um plano para você. Beto, olha aí, o teu nome, te conheço, eu tenho um plano para você.
para cada um de nós, gente. Pastor, vai lá, me mostra, eu quero saber. Aleluia, é isso aí. Já de antemão, você tem que entender que todos esses 2 versos de Gênesis 12 provam o que Deus tem para mim e para você. Ele quer fazer com que você cresça, progrida, que você seja uma influência, que você seja uma bênção e serás extremamente abençoado. Não duvide do teu Deus, não duvide da proposta, não duvide do que Ele fala, porque é verdade. Agora, se tudo isso se tornar realidade, é a nossa jornada, é um caminho de fé, é uma compreensão sobre isso aí. Eu estava conversando com uma pessoa que me procurou hoje de manhã, tem assistido os nossos programas, e tem mexido no coração dela, falando, tem que ir lá falar com o pastor, porque eu estou ouvindo uns negócios aí que está me mexendo aqui por dentro. Eu falei, beleza, ela veio falar. Então ela estava falando assim, de estar vivendo anos da sua vida, que ela precisa fazer algo, ela não consegue. Ela precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa, mas não consegue. Ela estava explicando e eu estava vendo, já estava percebendo o coração dela. Toda embaralhada. Embaralhada em que sentido? Não reconhece a voz, não entende sobre certeza. Aí eu falei para ela, sabe qual é o seu problema? Você não vai tomar a decisão enquanto você não tiver certeza e segurança no teu coração. Que eu saiba, fé é certeza de coisas que se esperam. Para que eu ande com Deus, eu tenho que andar numa certeza. Que certeza é essa? É a certeza desse livro. É a certeza disso estar tão grande dentro de mim, que traz segurança, que independente do que eu veja, o que esse livro mostra, eu vou embora, porque eu tenho certeza. Por que hoje muitos falham nessa crença? Porque fazem de qualquer maneira e acham que a fé vai funcionar. Não, a fé não funciona, a fé segue uma certeza. Ok? Se Deus fala algo para mim e eu faço, vai dar certo. Eu vou repetir, dá certo. Não tem como eu pensar, será? Bom, já estou na dúvida, então eu não tenho certeza. Está pegando? Então, na verdade, esse caminho de fé, de crença em Deus, ele é guiado, nós somos dirigidos nisso aí. Deus pediu a mim e a você para exercermos crença naquilo que Ele já mostrou, ou naquilo que Ele tem apontado. Ele não me pediu para exercer crença naquilo que eu acho, que eu penso. Não dá certo. Fé desassociado da proposta de Deus, eu quero te falar, não existe. É algo que o homem acha. É por isso que muitos fazem muitas coisas e não dá certo. E fica todo confuso e tal. Não entendi por que Deus não estava comigo. Não entendi porque bati na parede, aconteceu isso, não entendi nada. Eu não sou de Deus. Por que está acontecendo aquilo outro? Porque não sabe nada sobre o caminho de fé, não sabe nada sobre ser guiado, dirigido e outras coisas que eu vou falar mais sobre isso. Você está pegando o que eu estou falando? Você entende tudo isso? Fala assim, Abraão deu certo, porque ele foi ouvindo, ele foi obedecendo a proposta de Deus. A tua vida dá certo. Há muitos ainda com essa marca, né? Às vezes do passado, gente, sabe? Minha vida é um fracasso, é uma derrota, não consigo fazer nada, eu não vejo progresso, não vejo isso, parece que a minha vida não decola e tal. Para. Se você é da igreja, nova criatura, Deus não tem nada a ver com isso. Eu simplesmente, e isso é a maioria, não aprendi essa jornada de verdadeiramente caminhar com Deus. Eu tenho no meu entendimento que caminhar com Deus é chamar Deus para a minha proposta. Não, é o contrário. Diga amém. Amém. Muito legal. Eu vou te falar, quando isso bateu no meu coração, muitos anos atrás, minha vida fez assim, bum. Porque eu entendi. Não é eu trazendo Deus para o que eu quero, é eu indo para o que Ele quer. Você imagina eu fazendo a proposta de Deus? Olha só, a mão dele está sobre a minha vida. O cuidado, a proteção, a graça, o favor dele, a necessidade que eu tiver, o que eu precisar, está ali a logística, aleluia. Pastor, que confiança é essa, certeza é essa? É a certeza de que eu estou andando no caminho que ele aponta. Alguém captou aí? Capita isso aqui comigo, Êxodo capítulo 20, vamos lá. Estou gostando dessa mensagem, eu mesmo estou me empolgando. É bom demais, né, gente? Escolher a Deus, hein? Glória! Vamos lá. Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23.
Vou te dar um dever de casa, posso? Você também que nos assiste, vai lá ler em casa Êxodo 23. Mas aqui eu leio algo para você compreender como é que Deus sempre trabalhou. Não chame Deus para aquilo que você quer. Vá para aquilo que Ele quer. Veja, verso número 20. Eis que eu envio, Elinho, um anjo adiante de ti, graças a Deus. Ele está onde? Atrás de mim. Não, eu estou arrastando o anjo. Vem, anjo, vem, meu filho, vem. Me ajuda, hein, cara. Não, não é isso que está escrito. Eu vou colocar ele adiante de você. Já começa a falar. Meu Jesus, hein? Olha aí, show de glória. Para que te guarde pelo caminho. Que caminho é esse? E te leve ao lugar que você escolhe ali. O que você quiser, eu estou contigo. Não é isso? Ao lugar que tenho preparado. À proposta, à chamada, ao plano que Ele já tem para a tua vida. Ah, pastor, isso você está me falando, está me ajudando. Aleluia. Porque eu estou indo para, talvez eu esteja na direção errada. Exatamente. Quando você começa a andar com Deus na proposta dEle, na direção certa, a tua vida começa a dar certo. Não estou falando de não enfrentar a luta, porque aqui você vai ler aqui que nessa jornada, no caminho certo, na proposta de Deus, há lutas. Mas Deus garantiu que Ele seria aquele que combateria. Diga aleluia. Então eu enfrento situações que por crença eu já sei que Deus vai me dar vitória. Vamos continuar lendo? Essa leitura é abençoada, hein? Então, pelo caminho, agora ele preste atenção, você tem que se guardar, porque você tem que ouvir a sua voz. Isso é uma outra coisa que eu vou falar, já já. Você tem que guardar a sua voz. Olha só, não se rebele contra ela. Não dá para discutir, não dá para chegar, vamos chegar a um acordo, eu acho melhor a gente fazer assim, vem comigo. Não. Deus não está pedindo isso. Veja, mas se diligentemente, verso 22, se diligentemente lhe ouvires a voz, meu Deus, e fizeres tudo que eu, o quê? Abraão, é exatamente assim, assado, faz isso, uma terra que te mostrarei, faça assim, faça assado. Se fizerdes, olha só, então para começar, eu vou te dizer o que vai acontecer já de antemão. Eu, Senhor, serei inimigo dos teus inimigos. Se alguém se levantar, o capitão se levantar contra você, ele está levantando contra mim e vai cair. Ele não mandou eu ir para a luta, ele mesmo disse, eu sou aquele que estou à frente, eu sou o teu guerreiro. Meu Deus do céu, é bom demais, hein? Então diz lá, o inimigo, serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Veja um pouquinho mais à frente, ainda continua falando, servireis ao Senhor e eu vou te abençoar a obra das tuas mãos, o teu trabalho. Cara, você vai meter a mão e vai ser bem sucedido em tudo que você meter a mão. Ainda fala lá, olha, eu vou tirar do meio as enfermidades, eu vou te proteger, eu vou te guardar com saúde. Alguém vê bênção nisso aqui ou não? Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Eu vou completar o número dos teus dias. Rapaz, você vai ter longevidade. Então, eu vou dar uma lida em Gênesis 24, verso 1, eu vejo que Abraão termina bem. Claro, com uma proposta dessa, uma proposta que eu já tenho o selo de que Deus me abençoará, diga aleluia. Alguém está pegando nessa noite que eu estou falando? Gente, isso aqui é a coisa mais maravilhosa. Agora escreva aí, 4 coisas que estão envolvidas nessa chamada. A gente vai gastando um tempo, próximo domingo eu vou continuar, vem para cá para você botar isso para dentro. Tem 4 coisas simples que estão envolvidas nessa chamada. Primeira delas, a chamada precisa ser reconhecida. Eu quero te falar que Deus nos capacitou com ouvidos espirituais para ouvir de Deus. Diga aleluia. Quem pode ouvir de Deus? Qualquer pessoa? Não. Aliás, se a gente conversar com pessoas lá fora, dizer que você ouve de Deus, fala, é maluco, rapaz, que ouve de Deus? E na verdade ele fala, não fala? Você não respondeu a primeira vez que você ouviu de Jesus? Eu respondi também, eu ouvi essa palavra, eu respondi essa palavra. Essa palavra é a voz dele, diga aleluia.
Então, assim nós vamos dar continuidade. Às vezes a pessoa fica muito preocupada em ter que ouvir de Deus. Tem que ouvir a voz dele, tem que dar uma direção. Bom, anote aí com as suas palavras. Mas 90% da direção da nossa vida já sai desse livro. Bom, então, se eu não sei nada do livro, já estou perdendo essa voz de ser reconhecida. 90%. O que Deus tem a falar sobre relacionamento? Está escrito. O que Deus tem a falar sobre finanças? Está escrito. É a direção dele. O que ele está nesse livro? Então, teu envolvimento cada vez maior com a verdade faz com que você fique cada vez mais alerta e, assim, prontamente para ouvir de Deus. Diga aleluia. Se alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho dificuldade de ouvir de Deus, então eu vou te falar, eu já sei, também já passei por isso, falta muitas verdades entrarem, você tem que estar aberto a ouvir verdades, que é esse livro. Esse livro é a voz de Deus. Isso aqui se transforma em fortaleza no teu coração. Há determinados momentos que o Espírito Santo levanta umas passagens e te fala através daquela passagem a direção e a escolha que você tem que fazer. Diga amém. É assim que funciona. Então, se a igreja do Senhor tem pouco envolvimento com a verdade, eu vou te falar, ela é uma igreja derrotada. Ela não chega a terminar o propósito de Deus, não. Se o povo de Deus ainda não é convencido que é por esse livro que eu vivo, também não vai dar certo. Não, pastor, eu tenho a Bíblia. É pouco, você não tem, ela tem que estar dentro de você. Como palavras que governam, dirigem. Há um prazer intenso, você tem fome e sede desse livro, ter comunhão com essa palavra, porque se isso não acontece na nossa vida, não dá, gente. Mas eu sou pastor, eu sou crente há 30 anos. Na verdade, eu nunca consegui ler a Bíblia. Jesus amado, passaram-se 30 anos. Você já podia estar numa outra dimensão, já podia estar com uma vida resolvida em muitas áreas, mas ficou perdido aí nesse limbo. Porque sem esse livro não dá. Aliás, uma outra coisa legal, o Espírito Santo não falará nada que não estiver em linha com a palavra. Ele não me instruirá nada diferente desse livro. Eu estava lendo uma passagem essa semana de 1 João, diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um num único propósito. Diga aleluia. Então a ligação minha com esse livro é através do Espírito Santo, que me revela, fala ao meu coração, que está no coração do Pai, chega ao meu coração por causa desse livro, a pessoa do Espírito Santo. Coisinhas simples, mas que nos dias de hoje, muitos da igreja do Senhor têm negligenciado. Está pegando o que eu estou falando, gente? Esse assunto é legal. Então, a voz precisa ser reconhecida. E agora eu compartilho isso com você para a gente terminando. Uma coisa legal. Bom, você precisa ser reconhecida, só que nós vivemos num mundo onde existem outras vozes, outros apelos, outras coisas para nos confundir, porque é isso que o inferno faz. Então eu tenho que ouvir a voz para segui-lo, ele fica... E aí vai falando uma opção de coisa. Situações que nós enfrentamos têm uma voz, sabia? Aquilo que eu enfrento e você também, de situações que acontecem nesse mundo decaído, para a vida de todos, para a minha, para a sua, tem uma voz. Além dessa parede você não passa. Você não já percebeu que vai acontecer isso contigo? Não já percebeu que não vai dar certo? O negócio de família não funciona, não fulano de tal, papo, inferno, ó. Só trabalhando. Como é que tem esse discernimento, gente, não, sai para lá, que conversa é essa? Jesus ele era tão focado na proposta e no plano de Deus, preste atenção nisso, Jesus era tão focado na proposta e no plano de Deus, ele tinha tanta liberdade dessa palavra, porque ele tinha isso. Você lê aqui no livro de Lucas, que desde pequenininho ele se envolvia com a verdade, e ele crescia, a ponto de estar discutindo até com os caras que conheciam a Bíblia, quando era novo ainda. Por quê? Porque tinha fome. Bom, olha o detalhe legal. No meio dessa jornada, ele já sabia o que ia acontecer. Ele chega para conversar com Pedro e fala para Pedro: Pedro, olha só, eu vou para Jerusalém, o sofrimento é grande, tem muita coisa que passar e tal. Aí Pedro provavelmente abraçava ele: não, Jesus, que isso, deixa disso, que papo é esse, rapaz? Nada disso, nós estamos aqui para cuidar de ti. Nós estamos aqui porque, olha, eu vou contigo até... Não, mas olha, não esquece isso aí, tem um negócio melhor para a gente. O que Jesus fala para ele? Tá bom, Pedro, muito obrigado pelas suas palavras.
O que Jesus manda? Alguém conhece? Arreda-te de mim, Satanás! Porque nas palavras de Pedro, ele viu a voz de quem? Do desdentado, não é isso? Quantas situações eu e você nós passamos, que a voz não é de Deus. É alguém, por exemplo, sempre te puxando para tu não estar na casa de Deus, para não ler a Bíblia, para não... É minha namorada, pastor. É fulano de tal. Quantas são as propostas? De tantas coisas que não tem nada a ver com a direção desse livro, gente. Até quando a igreja do Senhor vai ficar assim, miseravelmente, vendo migalhas das coisas de Deus, em vez de abraçar uma vida abençoada? Até quando? Até quando ela vai ficar ainda? Não sei, será? Passam-se 10 anos. Não sei, será? Mais 10. E aí olha para a vida, não vê construído, não vê a bênção de Deus, porque não se entregou. Quem faz a escolha da entrega somos nós. Não tem como. Jesus falou, se o grão de trigo não o quê? Não morrer. O que ele está querendo dizer? Se eu não me entregar, eu não posso ver. Diga amém. Estou captando, pastor, estou captando. Então escreve, a chamada precisa ser o quê? Reconhecida. Há muita interferência proposital das trevas nisso, gente, muita. Ele sabe que a proposta de Deus é definida e é abençoadora. Eu não quero que o homem seja abençoado, porque eu vim, está escrito, olha aí, para matar, roubar e destruir o homem. Não é a proposta do inferno? Pois bem, mas Deus deu a mim e a você capacidade para reconhecer a voz de Deus. Vamos terminar lendo João capítulo 10? Estou feliz com essa mensagem. Vamos renovando o nosso pensamento dia após dia. João capítulo 10. Veja, aqui é uma comparação falando de Jesus como bom pastor, nós conhecemos isso. Ele mesmo cita, eu sou o bom pastor, que doa a vida pelas minhas ovelhas. E claro que nós somos considerados o quê? Ovelhas. Diga, eu sou uma ovelhinha de Jesus, fala. Amém. Quer cantar essa música comigo ou não? Sou uma... nunca diga assim, eu sou um cabritinho de Jesus. Não faça isso. Cabrito não é ovelha, cabrito dá coice, cabrito pula, cabrito não gosta de ser guiado, dirigido. Não, você não é cabrito nem eu, diga aleluia. É você que nos assiste aí, você é ovelhinha de Jesus. E a ovelhinha de Jesus, ela segue o bom pastor. Diga agora. Aí, você entende essa passagem que o porteiro abre para o pastor, que é Jesus. Olha, verso 3. Para Jesus, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Não é isso? As ovelhas o quê? Ouvem. Então você tem capacidade de ouvir de Deus. De reconhecer que é Deus que fala contigo. Legal? E aí então ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Graças a Deus você é propriedade dele. E conduz eu e você para onde? Não, vamos ficar por aqui, que aqui está bom. Não, Deus está em movimento. Deus ele tem uma proposta constante, contínua para mim e para você. Nós chegamos nessa era, dessa época, vivendo nesses anos, porque Ele tem uma proposta, Ele tem um plano para mim e para você. Põe para fora e depois está dizendo assim, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, que Ele não carrega quem não é dele. Olha só que legal. Deus só anda com aqueles que lhe pertencem. Então veja, está escrito aí, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, aonde é que Ele está? Ele vai adiante de mim e de você, e nós devemos segui-lo, porque reconhecemos a sua voz. Pastor, legal, é isso aí. E no verso 5, de modo nenhum seguirão o estranho. Vamos botar assim, de modo nenhum seguirão o lobo, o enganador. Por quê? Fugirão dele, porque não conhece a voz de quem?
É isso aí. Então aqui mesmo nesse livro está falando sobre as propostas de vozes, diferentes situações, para nos tirar da proposta de Deus de sermos abençoados, de andarmos com Ele, de exercermos uma crença nesse caminho e vermos o resultado de Deus. Diga aleluia. Eu tenho dito isso, guarda no teu espírito, dia após dia. Deus é simples, o homem é complicado. Deus é simples, repita comigo, Deus é simples, o homem é complicado. Ele deixa de ser complicado quando ele começa a renovar a sua mente com essa verdade e permite que essa verdade comece a dirigi-lo, a governá-lo. Deu para pegar isso nessa noite?